Ao longo dos anos, o Plankton sempre esgotou todos os seus recursos físicos, mentais, tecnológicos possíveis na fenda do biquíni para poder arrumar uma invasão 100% certa que conseguisse roubar o ingrediente do hambúrguer de Siri. Mas foi então que nessa teoria ela nos diz que ele decidiu mudar sua tática e assim abandonou toda a sua engenharia comum que a gente vê durante vários episódios e ele decidiu fazer o experimento definitivo, onde o Plankton teria criado essa estrutura, a prisão, que foi feita sob medida e orquestrada como se fosse um teatro, e cada detalhe foi projetado para que ele conseguisse o ingrediente do hambúrguer de Siri. E na realidade, todo aquele local seria um gigantesco cenário, ou melhor dizendo, um laboratório social de controle, onde o Plankton basicamente tem o controle de cada prisioneiro. E assim ele estaria fazendo meio que uma rebelião, no sentido de unir vários personagens para assim, em um episódio específico, tentar roubar o ingrediente do hambúrguer de Siri. Mas para que todo o ambiente funcione e consiga transmitir toda aquela áurea de um teatro, cada personagem, cada prisioneiro, melhor dizendo, estariam atuando. Ou seja, estamos falando de figurantes que estão ali fingindo ser prisioneiros, porém por trás disso tudo, eles têm o objetivo de ser treinado pelo Plankton para poder um dia invadir o hambúrguer de Siri e assim roubar a fórmula secreta. E a prisão funciona como um teste de estresse máximo, porque o Plankton coloca cada um deles sob uma pressão constante e assim fazendo com que cada prisioneiro chegue a um nível altíssimo de habilidade para não falhar na tentativa de roubar o ingrediente secreto. E assim todo o plano, além de ser roubar, é também levar o Sr. Sirigueijo às ruínas, e a teoria já aponta que um desses meios seria através do próprio Bob Esponja, onde basicamente os prisioneiros iriam pegar o Bob Esponja e assim ele entraria em união com o Plankton para assim o plano ter 100% chance de dar certo. Mas embora o Plankton seja a mente bizarra que controla todo esse local da prisão de acordo com a teoria, e também os prisioneiros, para que todo esse plano desse completamente certo, a verdadeiramente por trás, ou melhor dizendo, da parte de estratégia, planejamento, seria a Karen, porque o Plankton, ele é impulsivo e propenso a falhas, porém a Karen, ela é fria, calculista e baseada em cálculos puros. E neste cenário todo que essa teoria aponta como uma prisão, um local artificial, ela atuaria de uma maneira bem interessante e enraizada em todo aquele sistema desse experimento, onde ela utilizaria toda a sua inteligência para assim todo o plano correr 100% correto e dar tudo certo. E com a Karen monitorando tudo, desde o ambiente, as ações do Plankton, entramos em um momento que a teoria aponta que seria 100% eficaz de conseguir roubar a fórmula do hambúrguer Siri, e o objetivo final daria tudo certo, onde, como eu mencionei, além do Plankton controlar os prisioneiros, também ele controlaria o próprio Bob Esponja através de uma manipulação feita pelos prisioneiros, onde eles pegariam o Bob Esponja e assim forçariam ele a trabalhar em conjunto com o Plankton, quebrando toda aquela fidelidade que ele tinha com o Sr. Sirigueijo. Mas aqui nessa teoria reside também uma teoria bem bizarra de todo esse experimento perfeito do Plankton, onde o plano ele poderia mudar a natureza do Bob Esponja e assim trazendo ele uma definição biológica bizarra e insana, porque toda aquela pressão do Bob Esponja em não conseguir ver o Sr. Sirigueijo ou ser forçado a trabalhar para o Plankton em prol da maldade, basicamente o plano poderia sair totalmente errado, porque em vez dele manipular e controlar a mente do Bob Esponja, poderia causar uma certa bizarrice, ou melhor dizendo, anomalia, que acabaria forjando um funcionário ainda mais bizarro. Ou seja, em um resumo, o Bob Esponja se tornaria uma anomalia insana, bizarra e perturbadora. E a teoria aponta que ele ia ter dois caminhos para escolher. O primeiro seria seguir o plano e assim dar tudo 100% certo para o Plankton, ou o segundo, simplesmente ele lutar contra o
Plankton em uma batalha insana e bizarra. É interessante, velho, que essa teoria, além dela alterar toda a forma da prisão do Bob Esponja e do universo do desenho, também transforma, né, esse local em simplesmente um experimento bizarro conduzido pelo Plankton, e por trás ali tem a Karen. Basicamente, a teoria também transforma o Bob Esponja em um cozinheiro bizarro, perturbador, que tem duas escolhas: ou ele pode se alinhar com o Plankton, virar seu aliado, ou simplesmente brigar ali insanamente com o Plankton. Nesse cenário todo dessa teoria insana, o Bob Esponja, ele perderia o status de um personagem do bem e se tornaria uma cobaia bizarra e perturbadora, onde ele chegaria nesse limite absoluto e se tornaria um ser bizarro e com um aspecto bem perturbador e bem estranho. Mas então é isso, toda essa teoria insana acontece por trás de todas as paredes falsas daquela prisão do universo de Bob Esponja, e a conclusão final da teoria seria essas duas vertentes: ou daria um ruim enorme, simplesmente o Bob Esponja viraria uma anomalia bizarra, ou simplesmente ele entraria numa espécie de amizade com o Plankton, e assim o Plankton finalmente realizasse seu maior objetivo final. Mas então é isso, esse foi o vídeo sobre uma teoria maluca, insana e bizarra de Bob Esponja. Muito obrigado por ter assistido e tchau!